Quer falar? O que você fala? Seu lugar de fala aqui. Bonitinho. Galera, beleza? Beleza, mano. Então, infelizmente, o caso da orelha, né, que é um caso triste, que a galera tá se mobilizando nas redes, eu também, tomara que os pais dos meninos sejam julgados, os meninos sejam condenados, mas infelizmente, eu acho que apesar do movimento nas redes sociais, dificilmente vai dar certo, né? O pessoal chama de cachorra comunitária, que era muito querida, a diferença de Amorim que tá aqui, pelo menos a gente tenta proteger ela, né, Amorim? É um caso triste, e aí, como a gente tem dois problemas graves, né? Esse é o mais grave de todos, com certeza, mas um outro problema do ponto de vista da redação é a questão do repertório de bolso. Então a aula de hoje, com a Amorinha, se a Amorinha deixar, pelo menos essa parte aqui, a aula de hoje é sobre acabar com esse problema de repertório de bolso e falar sobre o caso da orelha. E eu acabei lembrando, né, de um caso famoso de uma cachorra, também talvez a mais famosa da literatura, que é a cachorra baleia, né? Foi uma criação de 1976, que depois acabou resultando num livro sensacional do Graciliano Ramos, que é Vidas Secas, em 1938, beleza? Então eu vou deixar a Morinha lá que ela comeu agora, vou deixar a Morinha viver bem, graças a Deus, e a gente vai falar sobre isso. Tamo junto. As principais dificuldades que existiram em relação à redação, né, uma das principais dificuldades foi a questão do repertório de bolso, né? Então aí o aluno tem que entender algumas coisas. Uma nós vamos trabalhar na aula de hoje, que eu vou tentar mostrar para vocês no vídeo de hoje, e outra você tem que ficar atento nos próximos vídeos. Provavelmente a gente vai apresentar alguns desses aspectos. O primeiro aspecto que pegou a galera e que ficou mais famoso foi o tal do repertório de bolso, que algumas pessoas já tinham o costume de usar, sei lá, usavam um Durkheim, usavam o Milton Santos, usavam Bauman, já como algo assim fixo na sua redação, e às vezes já fizeram 2, 3 redações e tiravam 960, 920. E na redação desse ano, de 2025 para 2026, como o vestibular, né, como o Enem mandou para nós aí uma cartilha, né, que é a cartilha de redação, a cartilha de redação chamou muita atenção em relação à questão do repertório de bolso, que é a questão do vídeo da aula de hoje, para a gente ficar atento. Porque o aluno muitas das vezes confunde projeto de texto, que é a competência 3, com modelo de texto e repertório de bolso, que não é competência nenhuma. Talvez é até uma incompetência e uma forma de você tentar ficar confortável, tentar enganar o corretor. E aí quando o corretor pegava ou acreditava que isso tinha essa característica, ele acabava tirando sua nota. E aí a nota de muita gente, teve nota que foi errada porque foi errada mesmo, mas aí tem que ver o espelho e fazer análise, e teve nota que o problema da correção foi por causa dessa questão do repertório de bolso. E aí você não vai ter mais esse problema do repertório de bolso se ficar atento ao que eu vou destacar agora, que são as formas que existem de você não ter problema com o repertório de bolso. Duas eu já vou antecipar. Uma é a questão da identidade, né? Quem que você está utilizando? Então, por exemplo, se a discussão é sobre negro e você está usando o Milton Santos é negro. Então, como você usa o Milton Santos e a discussão é sobre negro, caso você utilize o Milton Santos, e se você colocar e destacar a identidade dele, isso vai ser importante para você relacionar com o tema. Porque aí você vai colocar assim, Milton Santos, vírgula, intelectual negro, especialista em geografia e em globalização, vírgula, ressalta aqui. Aí se você colocar nesse entre vírgulas, intelectual negro, você busca a identidade da pessoa que você está escrevendo. E essa identidade da pessoa que você está escrevendo, esse engajamento, justifica o porquê que você está utilizando. Por exemplo, sei lá, você vai usar numa redação como exemplo lá no seu repertório, que seria a competência 3, o Milton Santos é conceito, que é a competência 2, você vai usar o Dr. Sócrates. Beleza. Aí se é alguma coisa que é relacionada à medicina, e o fato de você tentar fazer com que a medicina seja um pouco mais popular e menos elitista, destacar o fato que ele é doutor de fato, apesar de jogador de futebol do Corinthians nos anos 80, ele é doutor, é importante. Então, doutor Sócrates, ou Sócrates, na condição de médico, utilizou o futebol para tentar popularizar determinadas campanhas, né? Como, por exemplo, depois vai ter nos anos 90, a do Zé Gotinha que ele apoiou. Aí é interessante, porque você destacou o fato da identidade dele estar vinculada à medicina, é lógico que bem mais ao futebol, para conseguir estabelecer o argumento ou dar como exemplo. Aí é legal. Então essa questão da identidade é uma saída. A segunda saída muito importante, para evitar que seja repertório de bolso, é a questão do contexto. É de você destacar qual é o contexto, qual é o espaço e qual é o tempo daquela determinada situação. Por exemplo, você vai colocar lá, em Brasil, país distorcido.
né, Milton Santos. Aí você colocar assim, nos anos 90, Milton Santos, geógrafo brasileiro reconhecido internacionalmente, na obra Brasil, País Distorcido. Aí quando você vai falar da obra Brasil Distorcido, você voltou nos anos 90. Isso é um indicativo que depois você vai desenvolver questões dos anos 90 e falar, por exemplo, da Era Collor, que o grau de desigualdade social era muito grande. Aí você destacou o livro Brasil, País Distorcido, vai destacar a desigualdade e depois vai colocar a questão da Era Collor. Aí você estabelece uma comunidade de sentido entre aquilo que você está escrevendo. E aí a gente vai ver aqui, além dessa questão contextual, dessa questão de identidade, alguns pontos aqui, e também reforçar isso, que o próprio Enem colocou para você evitar a questão do repertório de bolso, e que eu também coloquei num parágrafo mostrando para você como é que você evita repertório de bolso, infelizmente, né, inspirado pelo caso da Orelha, né, que foi a cachorra que foi assassinada em Santa Catarina por quatro ditas crianças, né, os assassinos ditos crianças aí acabaram assassinando a cachorra, até parte acho que do cérebro da cachorra ficou de fora, colocaram prego na cachorra e tudo mais, e a cachorra acabou tendo que ser sacrificada, uma cachorra que era uma cachorra comunitária, com a cachorra mais famosa talvez da história da literatura brasileira, que é a Baleia, que é uma personagem de Graciliano Ramos. Então fica no vídeo aí, já vai deixando o seu like aí, ativa o sininho, que a gente vai ver essa questão da cachorra, né? Como é que você faz a relação dessa cachorra e como é que você faz com que isso não se torne, para o Enem, um parágrafo de desenvolvimento que não se torne repertório de bolso, beleza? Vamos lá e vamos dar uma analisada no que o Enem colocou na cartilha para evitar o repertório de bolso e no que eu coloquei aqui como exemplo para você evitar a ideia de repertório de bolso. Tamo junto e nós vamos arrebentar no Enem aí, nas provas do Enem aí, seja quem for que for corrigir. Cuidado com o repertório de bolso. Então, o que o Enem colocou lá na cartilha do Enem, que é bom todo mundo ler com atenção sempre, antes de fazer as redações. Colocou o que é repertório de bolso, um conceitozinho aí, né, fazendo referência àquilo que é guardado no bolso, que era como se fosse uma espécie de cola, né, ou de algo decorado que a pessoa faz decorado para tentar replicar na hora da prova do Enem. Aí falou assim, por que isso é problemático? Está lá, na competência 2 da redação do Enem, exige que o participante utilize repertórios socioculturais legitimamente relacionados ao tema, né, ou seja, devem ser pertinentes ao assunto tratado, que é o tema, beleza, ser bem contextualizados, aqui que está um dos segredos que eu já até comecei a falar e vou mostrar, e articulados com argumentos, né? Então tem que ser bem contextualizado. Então você trabalhar com a questão de espaço, né, que é o lugar, e quando, que é o tempo, é importante. Então, por exemplo, quando você trabalha aí com Pantera Negra, né? Aí o Pantera Negra é uma produção americana, beleza, mas trabalha com negros, né? E no período do século XXI. Então você já trabalha com a questão de negros ali e no período do século XXI. Agora, quando você trabalha, por exemplo, com agente secreto, aí a temporalidade que o agente secreto vai mostrar é a dos anos 70, que é da época da ditadura militar, mas o lugar é o Nordeste, especificamente Pernambuco. O que isso indica? Que é claro que se você usa o agente secreto e usasse autores pernambucanos, melhor seria. Claro que se você destaca o Pantera Negra e é um tema sobre racismo e usasse autores negros, melhor seria. Porque aí você consegue contextualizar melhor. Ou mesmo quem gosta de usar uma coisa simples, como por exemplo a Constituição de 1988, muito utilizada, geralmente no seu artigo 5º, né, que fala que todo cidadão tem direito a tudo, por que você não contextualizou o processo de redemocratização, as mobilizações da sociedade civil para a construção da Constituição de 1988? Porque se você contextualiza a redemocratização dos anos 80 e a Constituição de 1988 como algo que acontece pós-ditadura militar, consolidando a cidadania, a democracia, você contextualizou a Constituição. Aí depois é só você articular o que você vai discutir com a Constituição associado ao tema. Isso é muito importante, né? Aí está lá assim, mostrar que o participante sabe relacionar o conhecimento ao problema discutido, né? O conhecimento ao problema que é discutido. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, se o tema é sobre idoso, né, como aconteceu no último Enem, talvez você colocar entre vírgulas, né? Sei lá, se for falar lá da Clarice Lispector, no ápice da sua maturidade, já na condição de senil, ressaltou em seu poema que, aí se você coloca isso, você já relacionou a Clarice Lispector e a ideia da Clarice Lispector com o fato dela ser, que é o que a Hannah Arendt chama de vida ativa, ou vida activa, que é exatamente essa vida ativa que as pessoas têm, principalmente na sua maturidade intelectual. Aí é massa. Ou se você fosse, sei lá, a redação fosse sobre criança,
e você destacasse, por exemplo, a Seven Suzuki, que é quem faz o discurso lá na Eco 92, que é um discurso criticando as empresas e criticando o Estado em relação à questão do meio ambiente, aí é legal, porque ela é uma pessoa que era de organização não governamental e ainda era criança. Hoje ela já é até idosa, embaixadora da ONU, mas ela era criança. Então você colocou ela numa situação de criança. Ou usasse o show da Luna, por exemplo, que é para criança também. Exemplo de repertório de bolsa utilizado na introdução. Utopia, a famosa, isso aqui, a primeira famosa já é terrível, isso é totalmente desnecessário, muita gente usa. A famosa obra do escritor Thomas More, né, Thomas More, retrata a cidade perfeita. Beleza, aí a pessoa não falou que é do século XIX, não falou quem é Thomas More, ela não falou nada disso. Ela só está falando da obra A Utopia de forma superficial. Aí está lá assim, livre de mazelas sociais. No entanto, a realidade brasileira é adversa, idealizada na obra. É adversa à idealizada na obra. Então ela quis trabalhar aqui com uma coisa até legal, que é a questão do ficção, né, ficção versus realidade. Até que a estratégia não é ruim, só que ela não destaca nada da obra. Então é como se estivesse usando a obra como um repertório de bolso. E aí associa a realidade brasileira, pois os desafios para a valorização da herança africana. Então, assim, o que tem a ver Thomas More, século XVII, perdão, no século XVII com a obra, com a obra Utopia, com a questão africana, né, ou com a questão do escravo? Por isso, não tem nada a ver. Então, é repertório de bolso. Porque se não tem nada a ver, foi configurado como repertório de bolso. E perdeu uma grande oportunidade. Por isso até que eu coloquei o século XIX aqui. Por que não voltou na escravidão? Ou por que não falou de alguma obra que remonta à questão da escravidão? Ou por que não usou um autor, tipo, por exemplo, se ela quer trabalhar com a questão de ficção e realidade, por que ela não usou o Lima Barreto, por exemplo? Que o Lima Barreto é negro, né? O Lima Barreto é escritor, negro, engajado, defende a causa dos negros, falava do Brasil, né, do Brasil ideal versus Brasil real. Por que não citou Machado de Assis? Já que queria, porque Machado de Assis também é considerado como mulato. Aí eu tinha que destacar que era mulato, sim. Machado de Assis viveu no século XIX, que era o tempo de escravidão. Então, assim, perdeu grandes chances de... Poderia trabalhar com a ideia ficcional versus real, mas poderia usar o Machado de Assis ou o Lima Barreto, por exemplo. Seriam escolhas melhores para trabalhar a ideia de ideal versus real, no caso deste tema aqui, que é um tema específico. Thomas More não, porque já vai estar lá na Europa, né, se bobear até tinha escravo. Então, assim, como é que você vai usar ele em relação à questão africana no Brasil, né, como uma problemática existente? Assim é possível identificar causas principais para essa conjuntura, a inércia governamental e as desigualdades sociais. Beleza, aí tentou trabalhar duas questões, inércia governamental e desigualdade social. Uma outra crítica no desenvolvimento é, por exemplo, a pessoa vai trabalhar inércia governamental, aí vem com o Bauman. Mas será que o Bauman está discutindo o Brasil? Então, assim, apesar dos pontos aqui, ó, a redação ter um conceito, né, ou uma ideia colocada aqui, mas de bolso, ter o problema vinculado à redação, que é essa questão da herança africana, e ter duas, que seriam duas causas do problema, desigualdade social e a inércia governamental, a maneira como foi utilizado foi considerado de bolso, porque a pessoa não explorou bem essa questão vinculada à obra Utopia. E não era para explorar mesmo, porque o século XVII dificilmente vai estar vinculado à história africana. Poderia ter começado com Zumbi, poderia ter começado com a música do Gilberto Gil, poderia ter começado com o próprio Milton Santos, que é negro também. Ela poderia ter começado com 320 mil personagens que são agentes diretos, brasileiros, negros, para falar sobre o Brasil. Poderia ter começado com a Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? Então aí com a música que é famosíssima em relação a isso, cantada também pelo Seu Jorge. Poderia ter começado com Medida Provisória, que é um filme do Lázaro Ramos. Poderia ter começado com mil coisas, mas não. Já estava decorado que ela ia começar com Thomas More e boas. E aí a chance da pessoa ser aprovada no Enem ela é quase nenhuma, porque aí a redação vai te tirar do Enem mesmo. Isso é um dos problemas do repertório de bolso. Fica ligado aí que daqui a pouco a gente vai mostrar a questão lá da cachorro-orelha, para ver como é que isso poderia ser utilizado aí, né, como um não repertório de bolso. Né? Aqui é um exemplo negativo para mostrar essa questão do repertório de bolso. Exemplo de repertório de bolso utilizado no desenvolvimento. Aquele era utilizado na introdução. Aqui eu vou mostrar um exemplo de repertório de bolso utilizado no desenvolvimento e em seguida mostrar o meu exemplo aí de como é que você faz para sair fora do repertório de bolso. Além do mais, é importante destacar a falha do sistema educacional na abordagem de assuntos de matriz africana. Até que ok. A pessoa colocou aí o tópico frasal e o tópico frasal está ok.
né? Beleza. E ela colocou o tópico frasal. Aqui não é o momento do erro. Para o sociólogo Bauman, aí já não está falando exatamente sobre o sistema educacional. Aqui nós já temos um problema. Aqui, em vez de usar o sociólogo Bauman, por que não usou alguém que trabalha já com essa questão, né? Talvez o próprio Darcy Ribeiro, né? Que não trabalha necessariamente com negros, trabalha até mais com índios do que com negros, mas poderia ser o Darcy Ribeiro, por exemplo, fala da questão educacional. Ou o próprio Milton Santos, que aborda vários aspectos vinculados à globalização, mas não. Já estava claro para o corretor que a pessoa ia usar o Bauman de qualquer jeito. Aí segue lá. As instituições sociais, mesmo permanecendo com um papel essencial, tornam-se instituições zumbis, ao não contribuírem para a melhoria de vida dos cidadãos. Aí foi uma maneira muito simples de trabalhar com a questão de instituição zumbi. A pessoa até tentou dizer que essa questão de instituição zumbi, ela estaria vinculada a essa falta de apoio do Estado, mas já veio direto para a realidade brasileira, ou seja, usou o Bauman de maneira muito superficial. E o Bauman não fala da realidade brasileira. E tentou até articular. Na realidade brasileira, nota-se que o Estado assume esse caráter de instituição zumbi ao relegar a história dos povos fundamentais para a constituição do país a um segundo plano nas matérias escolares, causando um apagamento histórico e agravando ainda mais a questão da valorização da cultura africana. Isso não funciona mais, viu? Colocar uma instituição zumbi de maneira que você não articule bem com a questão de instituição do zumbi do Bauman, dizendo quanto que ele escreveu, por que ele escreveu, como é que foi a forma como ele escreveu. E, infelizmente, por causa desse exemplo, eu já sugiro que você não use o Bauman na sua redação, porque a pessoa vai lembrar desse exemplo que está na cartilha, né? Infelizmente, apesar de achar vários livros do Bauman interessantes, principalmente se for para a questão de refugiado, né? Que ele trabalha com refúgio humano, e ele é um refugiado. Aí no refugiado o Bauman faria mais sentido, mas eu não utilizaria. Eu usaria, por exemplo, a própria Clarice Lispector, que também veio da Ucrânia, a família veio da Ucrânia. Mas bem, aqui isso não funciona mais. Isso já até funcionou um dia. Confesso que eles colocaram um exemplo aqui que já até funcionou um dia. Você colocar o repertório ali da competência 2 rapidamente e não discutir ele bem, depois trazer para o Brasil e tentar articular com o Brasil. Hoje não funciona mais. O que fica exposto na grade curricular do novo ensino médio, que reduz as aulas de história, resultando na perda de ensino. Isso aqui está ok, que é essa última retomada. Usar um conceito está ok, mas o conceito foi usado de maneira superficial e de maneira de bolso, porque não tem vínculo direto com a questão da história africana. Então era muito melhor que você usasse uma identidade negra, era muito melhor que você usasse o contexto, por exemplo, da escravidão no século XIX, ou mesmo se você usasse, se não tivesse usado a introdução, o próprio Machado de Assis fala dessa ideia do Brasil ideal e do Brasil real. Então dava para você trabalhar com a fragilidade das instituições, sim, mas usando um cara que era mulato, que estava no século XIX, que viveu na escravidão, ou usando a própria escravidão, que depois da proclamação da República, por exemplo, se a pessoa usa aqui 1889, a proclamação da República, era melhor que o Bauman, porque mostrava que proclamou uma república, tinha aquela ideia de Belle Époque, do Rio de Janeiro, cidade luz, do Brasil moderno, e do Brasil pode desenvolver, e na prática os negros acabavam sendo marginalizados. Era até mais fácil de usar, mas a pessoa não, ela já estava treinada com a Constituição Zumbi, e ela não quis saber do tema, e quis continuar treinada com a Constituição Zumbi. Aí a nota dela também vai ser zumbi, né? Então esse vai acabar sendo um problema aqui do uso incorreto de repertório de bolso. E agora nós vamos ver, infelizmente, usando o caso da orelha lá, né, que é a cachorrinha lá, a gente vai ver como é que você poderia usar um repertório para ele não ser um repertório de bolso. Lembrando que o professor da Bahia, que tirou 1000 no Enem de 2025 para 2026, o professor da Bahia, ele fez 10 linhas de desenvolvimento. Então a redação dele ficou com 10 linhas de desenvolvimento em cada um dos parágrafos e 5 de intervenção, porque ele já sabia que tinha que destacar isso bem mais do que era feito anteriormente nas redações anteriores, beleza? Vamos lá para você ver como é que você não faz uso de repertório de bolso, né? Como é que você usa adequadamente os conceitos, beleza? E os exemplos. Ademais, né, os maus tratos contra animais no Brasil são fruto da falta de empatia e da violência estimulado pela ambiência brutal que marca a contemporaneidade. Então eu estou dizendo que em 2026 o Brasil é violento, inclusive também nas eleições, mas nem vou entrar nesse parâmetro, Deus me livre, por causa da questão das revanches políticas, mas o Brasil é violento, e é violento mesmo no cotidiano.
Até na Copa do Mundo, o brasileiro também muitas das vezes é violento. Então o Brasil é violento. Se você é violento, esse ambiente torna as pessoas muitas das vezes violentas também. Aí o aluno já pensa assim, então eu vou usar Durkheim. Pô, mas será que Durkheim tem a ver com animais, com maus tratos contra animais? Tô achando que não. Então você já usa Durkheim, que não é brasileiro, sendo que eu estou falando do Brasil, né? Ou seja, o lugar que eu estou falando. Já é no meu tópico frasal o Brasil. O que está caçando Durkheim aí? Ah, mas eu já treinei com Durkheim, é aí que está o problema. Né? Quem é melhor? Durkheim ou Graciliano Ramos, que tem uma personagem chamada Baleia, que é uma cachorra. E o tema é maus tratos contra animais. E se bobear no texto de apoio, tinha maus tratos contra determinado animal e era um cachorro. Me ajuda. Porque se você tem Graciliano Ramos para usar e Durkheim, é claro que o Graciliano Ramos, para esse tema, ele é melhor. Pois a obra dele, que é a obra mais importante da vida dele, ele fez a partir do momento que ele tinha escrito sobre a baleia, o personagem ele fez primeiro do que a própria obra, Vidas Secas. Então é claro que ele é melhor. Tudo bem, o Graciliano Ramos está inspirado no Chaplin. Beleza, é uma verdade. Ele está inspirado no Chaplin. Porque na mesma época dos anos 30, o Chaplin também, aí eu já estou falando dos Estados Unidos, naquela ambiência violenta que marca o período da passagem da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, o Chaplin fez um morador de rua. E esse morador de rua também convivia com o quê? Com uma cachorra, e era uma cachorra comunitária. Então a baleia é inspirada no Chaplin, eu não tenho dúvida. E como é que é o nome do filme do Chaplin, Alessandro? Só para me ter como repertório. Vida de Cão. Aí é top, filho. Porque aí se um é chamado Vida de Cão, inclusive a cachorra do Chaplin era uma cachorra comunitária. Então, para entrar o Chaplin aqui, primeiro, talvez era legal você tirar Brasil, e você coloca maus tratos contra animais e tal no mundo, por causa da violência que existe no mundo, e vinha com o Chaplin. Agora você colocou Brasil, tá pedindo mais o Graciliano Ramos agora do que o Chaplin. Então tudo depende do que você colocou ali no seu tópico frasal. Agora se você fala assim que o ambiente violento gera violência, principalmente nos ambientes urbanos, tanto do mundo como do Brasil, e vem com o Chaplin, é legal. Porque aí você vinha com Vida de Cão, que é espetacular, e com Vida de Cão você conseguiria fazer essa articulação, beleza? Deixa eu apagar aqui que o Vida de Cão, não Vida de São. Né? Apaguei que deu certo. Então vamos lá. Depois do tópico frasal, você vem lá. Nesse sentido, isso é muito importante para a competência 4, a literatura de Graciliano Ramos, em Vidas Secas, oferece um contraponto humanizador, que, por contraste, evidencia a gravidade do problema atual. Então você fez a relação que a gente chama de passado-presente. Né? E o Graciliano Ramos, apesar da obra ser dos anos 30, 40, o que ele falou no passado tem a ver com o presente. Aí é legal. A personagem baleia, uma cachorra era símbolo de um afeto e humanidade para a família de Fabiano, atenuando dificuldades da pobreza e da desigualdade social nordestina. O vínculo afetivo estabelecido, mesmo em um contexto de extrema aridez, demonstra a capacidade humana de encontrar e valorizar a vida não humana como um pilar de resistência e graça, de maneira oposta à inspiração do intelectual nordestino. Então, aqui você não usou de bolso, não. Porque aqui você usou a baleia, destacou quem é a baleia, qual é a personagem, destacou o personagem Fabiano. Aqui fica assim, eu li Vidas Secas. Então, aqui você usou de uma forma que não tem nada a ver com o repertório de bolso. Você não usou a baleia aleatoriamente, você usou a baleia porque ela tem a ver com o tema. Mas você continua trabalhando com desigualdade social, com a ideia entre um ambiente violento e as pessoas podem se tornar ou mais violentas ou mais afetivas, que é o caso do Graciliano Ramos? Sim. Aí você coloca lá, de maneira oposta à inspiração do intelectual nordestino, o ambiente violento brasileiro, só que agora em Santa Catarina ou no Nordeste, em 2026, de maneira oposta, o ambiente estimulou em 2026 o brutal assassinato de Orelha, uma cachorra comunitária idosa em Santa Catarina. Esse episódio, amplamente divulgado nas redes sociais, demonstra como a banalização da violência e a perda de sensibilidade social transformam a vida animal em um alvo de agressões gratuitas. Aqui é massa, né? E aí, o que acontece? A Alessandra já estava treinado com a Hannah Arendt. Tá, mas a Hannah Arendt discute sobre a questão da cachorra. Não, então Vidas Secas é melhor. Mas quando eu falo aqui de banalização da violência, eu estou usando uma referência a Hannah Arendt, que você poderia até trabalhar no outro parágrafo, apesar de ser maus tratos contra animais, para você falar dessa questão da banalização da violência. Poderia ser uma chamada para o próximo.
Mas eu preferiria o Chaplin, que também está no mesmo período da Hannah Arendt e que discute num filme sobre a questão de um animal mesmo. Eu acho que era mais adequado na hora de você organizar. Logo, a disparidade entre a humanidade, retratada na ficção de 1938, e a barbárie do caso real, contemporâneo, sublinha a urgência de se resgatar a empatia como um valor fundamental para a construção da sociedade menos violenta e mais justa para todas as formas de vida. Top, porque você voltou na tese, que era exatamente aquela tese sua da empatia. Aqui você usou certinho um conceito, que é aquele conceito de ficção e realidade com um personagem que era a baleia, mostrando de como é que o ambiente hostil do Nordeste ele pode fazer com que você tenha mais empatia, né, e que você se simpatize com a própria cachorra, mas que no fim também morre por causa dessa questão da própria seca, dos próprios problemas do Nordeste. Também era uma cachorra, apesar de ter vínculo com a família de Fabiano, razoavelmente comunitária, todo mundo gostava da baleia, apesar das dificuldades. E depois, como é que essas mesmas dificuldades do contexto atual, elas fazem com que elas justificam a brutalidade, ou pelo menos explicam, não justificam, porque é injustificável, a brutalidade com a orelha, que é a cachorrinha que morreu em Santa Catarina. Outra, você destacou um vinculado ao Nordeste, outro vinculado a Santa Catarina. Você destacou do ponto de vista geográfico, espacial, o Brasil. E você fez a relação passado, que é quando você volta em 1938, exatamente véspera da Segunda Guerra Mundial, para o presente. Então, se você fosse usar a Hannah Arendt no próximo parágrafo, o que você tem que destacar? O tempo da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, você ia ter que destacar, se aqui, é porque aqui já é um caráter de segundo parágrafo, tem uma demais, né? Tem a soma. Mas se tivesse a Hannah Arendt, se você tivesse colocado a Hannah Arendt, por exemplo, você poderia destacar o tempo. Aqui estava mais para D2, tá? Do que para D1, que desenvolvimento 2 do que para D1, porque tem um A demais, que já é uma soma. Porque se fosse o primeiro parágrafo, provavelmente era a vista disso, isso do posto, que era do D1. Mas aqui estaria mais para D2, para o desenvolvimento 2. Mas se você tivesse trazido a Hannah Arendt, por exemplo, antes, você teria que ter trazido a Segunda Guerra, porque fica mais ou menos no mesmo período do Graciliano Ramos. Mas repito, eu iria trazer o Charlie Chaplin, que está naquele clima pós-crise de 1929, também anos 30. O filme dele chama Vida de Cão. Com certeza foi o filme dele que inspirou a personagem baleia de Graciliano Ramos. Então aí é top, e aí você consegue usar a questão do papel social da arte de uma maneira muito produtiva. É isso que a gente chama de repertório produtivo, que é diferente de repertório de bolso, e que geralmente tem a ver com o tema e relacionando com as teses que você defende no texto. Fique esperto com isso, pode acompanhar os vídeos aqui, que você vai até o final do ano aí, com os nossos vídeos aqui, conseguir ter um repertório consistente para qualquer tema. Tamo junto!